formulação da discussão do direito autoral, alguns princípios do programa Cultura Viva, desde lá do início, desde o momento em que eu estava escrevendo ainda sobre o programa, eles estão incorporados nesse novo momento nosso. Em primeiro, a necessidade de que cada ponto de cultura tenha o seu estúdio multimídia. O povo fale por ele mesmo. É o índio na visão do índio. É a população das periferias, das favelas, falando por ela. E assim a gente vai estabelecendo um diálogo na primeira pessoa, que é isso que a gente está fazendo aqui. Agora, isso tem que acontecer em sinergia com o próprio conceito do programa, ou seja, alguns princípios. O trabalho compartilhado e a generosidade intelectual, e articulando isso em rede, é fundamental, porque é daí que o conhecimento ele progride. O aprisionamento do conhecimento, ele é algo recente. Transformar o conhecimento em mercadoria é algo que vai no sentido oposto da ideia do bem comum. E não significa que a ideia do conhecimento livre, aliás, nós fizemos dezenas, quando eu estava como secretário lá no Ministério da Cultura, encontros de conhecimento livre. Não significa que essa linha do conhecimento livre não pratique um justo reconhecimento e até remuneração dos autores. Muito pelo contrário. Você mesmo viu aqui, eu vim, dei uma palestra, uma conferência, uma aula, sei lá o que foi, e que está lá, quem quiser que veja lá pela internet, e lancei meu livro, eu sou autor. E meu livro está em Creative Commons, não sei se você viu, e disponibilizado. E o que é isso? Qual é o avanço do Creative Commons? É a possibilidade de o autor ser dono da sua própria obra. Aliás, é o oposto do que se tenta dizer. O modelo copyright é um modelo em que o autor transfere o seu direito para um intermediário. Isso às vezes é pouco falado, né? Falar todos os direitos reservados preserva o direito do autor. Não, preserva o direito do intermediário, preserva o direito da indústria. Com esses novos avanços tecnológicos, a gente está possibilitando criar uma situação em que o autor pode estabelecer uma relação direta com o seu público. E ao ser dono, voltar a ser dono da sua própria obra, o autor, ele pode compartilhá-la e definir de que forma vai compartilhar. Porque aí sim, as obras derivadas, a troca, ela acontece de uma forma muito mais intensa. E a gente sairia, eu diria que nós tivemos como modelos de conhecimento no mundo, né, do pensamento humano, poderiam ser definidos da seguinte forma. Primeiro foi um círculo, né? O pensamento circular, a vida organizada a partir da agricultura possibilitava muito isso, o acompanhamento das estações do ano, o tempo de plantar, a volta das coisas. Isso criou as comunidades tradicionais, os povos tradicionais têm um pensamento circular. Com a Revolução Industrial, houve uma ruptura desse círculo e nós entramos na reta, e talvez na flecha, que rompeu e que teve a sua contribuição histórica para a humanidade, trouxe uma série de desenvolvimentos, mas também uma noção de progresso, enquanto uma marcha inexorável em que o ser humano se descola da natureza, né? E que ele é o poderoso, e ao ter essa visão de progresso, a humanidade, foi transformando tudo em coisa. Só que nós não somos coisa. Hoje nós vivemos um momento em que, digamos, de pontilhamento do pensamento. É um pensamento fragmentado para a gente poder dar um salto. E aí é um salto de civilização, é um salto de humanidade, que é sair do pensamento circular, também o pensamento circular, por vezes, ele fica preso nele mesmo, sair do pensamento da reta e ir para o pensamento em espiral. Agora veja, faz o desenho. O pensamento em espiral, ele dá saltos. Esses saltos só são possíveis a partir da ideia do compartilhamento do pensamento livre. O aprisionamento da ideia, o aprisionamento do direito autoral, ele, ao contrário do que as pessoas podem imaginar, ele só restringe. Por quê? Porque, vejamos bem, o próprio autor ele só se realiza
a obra de arte, o trabalho dele só se realiza quando ele se comunica com o seu público. Não há nada melhor para um autor do que eu assino, o livro é pouquinho, né? Eu assino lá 10, 20 dedicatórias, mas é um momento de maior realização para o autor. Eu imagino que isso é para todo mundo, vocês também são criadores, vocês aí do Fora do Eixo, né? E isso é possível porque o conhecimento não é uma coisa, não é um sofá, não é um produto, é um processo. Como processo, quanto mais gente se envolvendo no processo, mais esse conhecimento vai crescer e se desenvolver. Continuamente. Melodia maravilhosamente banal significava simplesmente um momento de matéria e servia admiravelmente para ser visualmente intuição.